Olá, graça e paz, que as bênçãos do Senhor sejam estendidas sobre a tua vida, sobre a tua família. O capítulo 5 de Gênesis é uma genealogia que detalha os descendentes de Adão até Noé. Capítulo 5 também, ele é conhecido como o livro das gerações de Adão. O foco principal aqui deste capítulo é mostrar a continuidade da linhagem humana e a longevidade das primeiras gerações. Nos versículos 1 e 2, fala sobre a criação de Adão, destacando que Adão foi criado à imagem de Deus, que Adão teve filhos e filhas, mas o texto também menciona, dá uma ênfase principal a Sete. Sete foi o filho que Deus deu a Adão, a Eva, como substituto de Abel. Abel havia sido assassinado pelo seu irmão Caim. Sete, este filho de Adão, ele nasce quando Adão tinha 130 anos. Gênesis capítulo 5, versículo 3. Adão, ele vive um total de 930 anos e morre. Está lá em Gênesis capítulo 5, versículo 5. O capítulo segue listando os descendentes de Adão até Noé, destacando a idade de cada patriarca ao gerar seus filhos e a duração total das suas vidas. Por exemplo, Sete, o filho de Adão, ele viveu 912 anos e quando ele tinha 105 anos, ele gerou Enos. Aí vai dizer, e depois que gerou Enos, ele teve filhos e filhas. Enos, filho de Sete, ele viveu 905 anos e quando tinha 90 anos, ele gerou Cainã. Está lá nos versículos 9 ao 11º. Cainã, filho de Enos, vive 910 anos e quando tinha 70 anos, ele gerou Maalalel. Gênesis capítulo 5, versículo 12 ao 14. Maalalel, filho de Cainã, vive 895 anos, mas quando ele tem 65 anos, ele gera Jared. Está lá nos versículos 15 a 17. Jared, da mesma forma, vive 962 anos e quando ele tinha 162 anos, ele gerou Enoque. Está lá nos versículos do 18 ao 20. Enoque é um dos mais notáveis. Por quê? Enoque ele viveu 365 anos. Quando ele tinha 65 anos, ele gerou Matusalém. E o versículo 24 vai dizer que ele, Enoque, andou com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Ou seja, significa que Enoque foi levado diretamente por Deus sem experimentar a morte. Matusalém, que nasceu quando Enoque tinha 65 anos, é a pessoa mais velha registrada na Bíblia. Este patriarca, ele viveu 969 anos. Quando ele tinha 187 anos, ele gerou Lameque. Está lá nos versículos 25 ao 27. E Lameque, filho de Matusalém, ele viveu 777 anos e gerou Enoque quando ele gerou Noé quando ele tinha
182 anos. Noé, o nome de Noé ele é significativo, pois o próprio pai de Noé, Lameque, ele disse que Noé traria consolo para a terra que estava sendo amaldiçoada por causa do pecado dos homens. Está lá no versículo 29. Noé se tornaria um personagem central nos eventos do dilúvio, e está lá a partir do capítulo 6 de Gênesis. Sobre as características das genealogias, se destaca a longevidade extrema dos patriarcas. Uma característica marcante deste capítulo 5 é a longevidade das primeiras gerações. Todos os patriarcas, exceto Enoque, viveram mais de 750 anos, muitos na casa dos 900. Fala também sobre o padrão aqui que era gerar filhos e viver mais. O texto ele vai mencionar a idade de cada homem ao gerar seus filhos e o total de anos vividos. Esse padrão é repetido para cada geração. A consistência também do relato das idades e a ausência de detalhes sobre outros eventos da vida de cada patriarca indica que o objetivo desse capítulo 5 é registrar a continuidade da linhagem humana até Noé. Também a gente destaca aqui nesse capítulo 5 a questão sobre o significado teológico, ou seja, a abordagem vem abordar a linhagem e a preservação humana. Esse capítulo ele vai reforçar a ideia de que a linhagem humana não foi interrompida após a queda de Adão, após o pecado, após o assassinato de Abel por parte do seu irmão. A geração de Adão até Noé mostra a fidelidade de Deus em preservar a humanidade apesar do pecado, e esta geração aqui de Adão até Noé vai ocorrer ali aproximadamente 2000 anos, né? E mostra também a bondade de Deus em meio ao pecado do homem. A menção de figuras como Enoque, que andou com Deus e Deus o tomou para si, é uma indicação da presença de pessoas fiéis a Deus em meio a uma humanidade decaída. Indica também, aqui nos finais do capítulo, o prelúdio do dilúvio. O capítulo 5 ele vai terminar com a menção de Noé, preparando o terreno para o evento do dilúvio, onde a raça humana seria quase extinta, exceto pela preservação ali de Noé, de sua esposa, de seus filhos e de suas noras. O capítulo 5, ele termina, ele pontua, ele é crucial para a gente entender a genealogia de Adão até Noé. Destaca a longevidade das primeiras gerações e prepara o leitor para a narrativa do dilúvio que ocorre ali nos capítulos subsequentes. Além disso, este capítulo também serve como um testemunho da fidelidade de Deus em preservar a humanidade ao longo das gerações. O homem deu as costas para Deus, pecou, desobedeceu, mas Deus nunca deu as costas para o homem. Deus lamentou. Quando a Bíblia vai dizer Deus se arrependeu, Deus lamentou. Atitude, comportamento, o caminho que o homem tomou, contrário àquilo que o seu Criador projetou para ele. No próximo vídeo, vamos trazer o nosso resumo sobre o 6º capítulo de Gênesis. Deus te abençoe.